Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Notícias da Gil. E hoje eu venho falar mais um pouco sobre esse caso da justiça aí, né, que tá pegando fogo entre Juliana Oliveira e o Otávio Mesquita. Juliana Oliveira que acusa o Otávio Mesquita de estupro na justiça. É uma coisa que aconteceu há 9 anos atrás e agora que ela veio, né, a público e também veio querer requerer os direitos dela, né? Ela, como já disse em outros vídeos, vocês também devem estar acompanhando o caso, ela está acusando ele pelo fato do abuso que teve lá no programa Danilo Gentili, né, no De Noite, há 9 anos atrás, mas que só agora ela quis. O problema foi que ela pegou e fez um vídeo, a gente esperando o pronunciamento dela, que ela ficou um tempão quietinha, não falava mais nada. Após soltou a bomba e saiu correndo. Ela veio e, em vez de ela continuar falando do Otávio Mesquita, ela foi lá e jogou no ventilador que o Danilo Gentili ficou sabendo sim, que a produção do SBT ficou sabendo sim e que não ajudaram ela, que não fizeram nada. Mas o que ela não contava era com a astúcia do Danilo Gentili. Ele chegou e do nada, não contava com a minha astúcia, ele tinha as conversas gravadas. Isso mesmo, ele tinha todas as conversas gravadas, uma call, que é uma chamada de vídeo que ele fez entre ela, o produtor e ele. E lá, eles prestavam todo o apoio e solidariedade a ela. Eles falaram que podia processar, podia levar na polícia, podia levar aonde ela quisesse. E ela dizia, tem lá ela chorando, dando o depoimento dela, tal, porque que ela se sentiu assim, mas ela não aceitou ajuda. E depois ela veio falar que o Danilo não a ajudou. E mais ainda, ela entrou com esse papo da militância que, né, quem é inteligente não cai nesse papo. Que ela veio falar o seguinte, o Danilo não me ajudou porque eu sou preta e pobre. E ela se comparando com a Dani Calabresa, que também, né, acusou o Márcio Smelling injustamente e dizendo que o Danilo apoiou a Dani e não apoiou ela. Só que aí o Danilo veio e matou a pau, dizendo, não, eu ajudei sim e tenho provas, né? E mostrou tudo, o vídeo do Danilo ficou com mais de 40 minutos, o qual ele tá lá explicando e mostrando todas as provas de que ele sim fez tudo para querer ajudar. Na verdade, até ficou a favor dela, mesmo sem saber ainda se ela estava certa ou errada. Porque até então não existia o processo chamando aquilo de estupro. Mas poderia sim ser de assédio ou de importunação sexual, né? Mas ele falou, com certeza eu estou do seu lado, eu estou do lado de quem é da minha equipe, o que você quer, a gente pode processar, a gente pode ir pra polícia, eu vou te dar todo o apoio financeiro, jurídico, com certeza ele ia dar apoio psicológico também, né? E já era um apoio psicológico falando que tá do lado dela. E ela falou, não quero ir pra justiça com esse cara, não quero nada dele, não quero dinheiro dele, não quero processar, não quero nada. Aí, o que você quer então? Eu quero apenas que ele não entre mais lá no programa. E ele não entrou. E realmente o Danilo Gentili barrou a entrada dele lá no programa. Mas, alguns anos a mais se passaram e ela vem dizer que não teve apoio e ainda se comparando, querendo dizer que ela é menos do que a outra que é branca. Gente, isso nem tá em jogo, nem tá em questão. E ela fez uma comparação de forma muito errônea, porque se a outra acusou injustamente, ela também está acusando injustamente. Não que o Otávio não tenha. Como o próprio Ratinho já disse, o próprio Danilo já disse, o Otávio Mesquita é chato, ele tem brincadeira idiota, ele faz graça sem graça, ele realmente tem um jeito folgado de ser, né? Mas ficou feio pra Juliana porque depois ressuscitaram vários vídeos dela também com essa forma folgada de ser com os homens também folgam com ela. E aí ela se defende dizendo, ah, mas eu pelo menos nas outras vezes foi consentido, foi ensaiado e tal. Só que dessa vez também foi ensaiado. Porém ela disse que no ensaio foi de boa e depois na hora do valendo é que ele se aproveitou. Então realmente dá pra ver uma mão boba lá, ele se aproveitou, mas não dá pra ser chamado de estupro, né, minha gente? Então fica complicado dessa forma. Então, olha, eu sinto muito pela Juliana, sinto muito pelo Otávio Mesquita, também tá passando por isso aí.
e principalmente pelo Danilo Gentili, que não tem nada a ver com o Pato, que tentou ajudar ela de todas as formas e foi jogado o nome dele na fogueira como se ele não fosse bom o suficiente. Mas ela quis fazer esse vídeo, a minha opinião é que ela quis fazer esse vídeo colocando o nome do Danilo para ver se afetava ele, se atingia ele, por ele não ter impedido ela de sair do SBT, impedido da demissão dela. Só que eu tenho certeza que ele, sendo um homem de grande caráter como é, assim como muitos falam dele, não tem ninguém que fale mal dele, eu acredito que ele não ia. Se ela não tivesse dado essa apanhada nas costas dele, ele não ia deixar a Juliana largada, não. Eu tenho certeza que ele ia cuidar dela. Não digo assim, cuidar no sentido de dar esmola, não. Eu tô falando de dar trabalho mesmo, de apoiar. Quem sabe se ela quisesse continuar com o trabalho na internet, com tanto de seguidores que o Danilo tem, embora ela também é famosa, né? Mas o Danilo é muito mais, é um nome muito forte na televisão e na internet. Ele poderia dar apoio a ela em seus canais, em suas páginas na internet, para que ela continuasse trabalhando, assim também como ela é humorista e ele é dono de casas de show de humor, ele também poderia continuar dando trabalho para ela fora do SBT. Mas se ela não tivesse dado essa vaza com ele de falar uma coisa dessa, né, de dizer, o acusar de não ter prestado apoio e solidariedade a ela. E aí, continuando esse assunto, eu vi aqui no canal do Feltrin, vocês não acreditam, o Otávio Mesquita tá depressivo. Aí vocês vão dizer, não é pra menos, ele está sendo acusado de estupro, mas ele não tá, segundo fontes, segundo o Feltrin, tem fontes seguras, o Feltrin é um jornalista já muito antigo e veio da TV, né, então ele conhece várias pessoas e ele tem fontes seguras, segundo ele, de pessoas próximas ao Otávio Mesquita que disseram que ele não está depressivo por causa da acusação de estupro. Que ele tem pena da Juliana, que ele tem dó da Juliana, porque ele tá só, que ela tá só querendo se aparecer, ele vai se defender na justiça, já está se defendendo, vai pedir, né, uma indenização por danos morais, mas que na verdade o que ele tá mais chateado, mais depressivo, ele diz que nunca foi tão ofendido em toda a vida dele, é descobrir que ele é chato, descobrir que ninguém gosta dele, que as pessoas só o aturam. Vocês acreditam? Gente, é novidade pra você que o Otávio Mesquita é chato e que o povo só atura ele? Pra mim não é novidade. Eu tenho 38 anos e eu sei que ele tá na TV desde antes de eu nascer, né? Quando eu era criança, ele já existia. E sempre a gente via que sempre foi graça sem graça, como disse o Ratinho. Mas será que ele só tá descobrindo isso agora? Né? Então, ele tá lá, tá chateado, e em vez dele ficar chateado por essa acusação gravíssima, ele está chateado, triste e depressivo porque o Danilo Gentili jogou no ventilador que ele é chato e que ninguém gosta dele lá no SBT. Que nos bastidores, né, o povo só suporta ele. Então ele tá dizendo que nunca foi tão chateado, não foi tão ofendido em toda a vida dele. Mas, gente, é porque esse é o problema, né? A falsidade. O povo trata bem pela frente e depois pelas costas fala, ainda bem que foi embora aquele chato. Aí quando a pessoa descobre, né? Talvez se alguém tivesse falado essas verdades pra ele quando ele era mais jovem, ele não teria se tornado, entre aspas, o velho chato que o povo tanto fala. Então, devia ter prestado mais atenção nas brincadeiras idiotas que ele fazia já desde o passado até agora. Até porque naquele tempo certas brincadeiras eram até aceitáveis. Hoje em dia nada mais é aceitável. Então é muito perigoso. Se você é homem, toma cuidado com as brincadeiras que você faz com as suas amigas, esposa, namorada, porque o bicho tá pegando, tá ficando difícil, né? E você que é mulher também se dê mais o respeito para que não tenha limites com o seu corpo, né? Para que não aconteça o que aconteceu. De uma hora você sofreu um abuso e aí quando você for reclamar, a pessoa falar, não, mas antes eu podia fazer fonfon, agora eu não posso mais. Então a gente também tem que ter limites com o nosso corpo, com as nossas amizades, com as pessoas de trabalho, seja quem for. Eu sei que Juliana Oliveira perdeu um grande amigo, perdeu uma grande oportunidade na sua vida, né? Porque se ela tava lá até hoje, é porque o Danilo sempre lutou por ela, mesmo quando teve o concurso para entrar, né? Segundo palavras do próprio Danilo e também do Léo Lins, ele sempre
desde que teve o concurso para eleger uma assistente de palco, queriam outra pessoa e ele queria a Juliana. Ele gostou do jeitão dela e falou que queria ela. E ele bateu o pé para que ela fosse a escolhida, tanto que ela ficou na casa por mais de 10 anos, né? E não foi por conta dele que ela foi demitida. Foi pelo SBT mesmo, até porque o SBT tá tendo corte de gastos. Todo mundo já sabe disso. Mas ele poderia, como eu disse, continuar apoiando-a. Mas ela perdeu essa grande oportunidade, perdeu uma grande amizade de uma pessoa muito gente fina, né? E infelizmente eu acho que ela tá jogando a carreira dela no lixo. E vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que não, eu espero que tudo se resolva, que ela se arrependa, que ela faça um tratamento psicológico, porque ela tá precisando, ela tá fora da casinha, ela tá fora da cachola, tanto que ela pode até nem ter falado por mal essas palavras, ela pode simplesmente ter tido confusão mental, porque não tá bem. E eu acredito que a pessoa, desde que sofre um assédio, ela pode não ficar bem da cabeça. E depois, logo após isso, veio a pandemia também, né, que deixou muita gente fora da casinha. Então ela precisa de tratamento, de acompanhamento psicológico, e depois espero que ela se arrependa e que ela venha pedir perdão ao Danilo, mesmo que não seja em público, que seja entre os dois, que eles se resolvam. E dizer que voltar à amizade como antes, eu acredito que não, mas que pelo menos o Danilo a possa perdoar por ter, né, colocado isso no ventilador como se quisesse o prejudicar, né? E no fim a prejudicada foi ela mesma. Ela, agora de vítima, vai passar a acusada, porque ela está sofrendo também um processo de danos morais e vai ter que pagar se perder, né? Então, vamos acompanhar nesse canal qual serão as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Fica comigo aqui, ó, clica aqui embaixo no joinha para você dar um up aqui no nosso canal, tá? Se inscreva, se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tchau!